Boa noite. Graça e paz para toda a igreja do Senhor Jesus. A igreja que Jesus imaginou, que ele pensou, que ele sonhou, não tinha foto, mas tinha sim a sua graça, o seu amor, repartido entre os irmãos. Esta noite especial, nós estaremos mais uma vez, já estamos mais uma vez celebrando a ceia do Senhor. E você, aonde você estiver, você poderá estar participando desta celebração. Não importa quem você é, onde você está, ou como você está, ou com quem você está, você deve participar dessa celebração da ceia do Senhor. Como o texto diz, a ceia é do Senhor. A ceia não é de nenhuma denominação, de nenhuma religião. A ceia é do Senhor. Então, esse é o momento de você participar de uma maneira virtual, em sua casa, dessa celebração, dessa noite especial. É bom lembrar que a ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo, não foi instituída por nenhuma denominação, nenhum líder religioso. O texto que nós vamos trabalhar hoje é um texto conhecido nosso, mas que por vezes ele tem sido mal interpretado, e tem tirado muita gente do tempo nessa celebração. Eu quero que você abra a Bíblia, sua Bíblia, em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, a sua Bíblia, ou o seu smartphone, celular, acesse a sua Bíblia. Antigamente a gente falava, abra a sua Bíblia, né? Hoje, com o advento da internet, a gente fala acesse. Mas pode ter alguém da minha idade, que ainda abre a Bíblia. 1 Coríntios 11, eu vou estar lendo aqui, a partir do verso 17. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Diz assim, Paulo escrevendo àquela igreja, dando instrução como celebrar a ceia do Senhor. E Paulo começa com uma conjunção adversativa, ele dizendo, olha, entretanto, nisso que eu vou lhe dizer, não vos elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vós, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidas quais dentre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que você não tem casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei? Por isso, certamente que não. Verso 23. O apóstolo vai, depois dessa reprimenda à igreja, ele vai orientar a igreja como é que deve celebrar a ceia do Senhor. E ele fala que ele recebeu a orientação do próprio Senhor, olha como ele fala. Pois eu recebi do Senhor que eu também lhes entreguei. Que o Senhor
Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, e disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Em favor de vocês, façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim." Verso 26. "Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha." Verso 27. "Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação." Verso 30. "Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo." Que a palavra do Senhor encontre um espaço, uma terra fértil em nossa alma, em nosso coração, para a sua fertilidade. Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus porque Ele nos permitiu e deu para nós essa ferramenta de uso mundial chamado internet, que todos nós fazemos uso. Agradecer a Deus pela essa coisa chamada internet. Agradecer a Deus pelas famílias da igreja, onde você estiver. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, sinta-se amado por Deus, sinta-se acalentado pelos braços meios e amáveis do Senhor Jesus Cristo. Vou orar nesse momento e nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer pela tua graça, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Queremos, ó Deus, neste momento, agradecer, porque Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, venceu a morte e por isso nós temos vida. Queremos agradecer porque só tu nos tornas digno de nos apresentarmos diante desta mesa, a ceia do Senhor, a mesa da comunhão. Que ninguém neste momento seja excluído, que ninguém se ache indigno, porque todos nós somos indignos. Se nós conseguimos chegar até aqui, é pela tua graça. Fica conosco, continua conosco. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que é sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, essa igreja em Corinto é uma igreja assim bastante problemática. Igual as nossas igrejas, né? Igreja é gente. E onde tem gente tem problema. E Paulo diz que ele é informado de que aquela igreja tem divisões. E Paulo acredita. Se você voltar em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 11, Paulo vai citar uma família. Verso 11, capítulo 1 de Coríntios. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda um outro grupo que diz: eu sou de Cristo. Então, o que está acontecendo nessa igreja? Qual o contexto desse texto? Uma igreja rica, poderosa, mas uma igreja dividida em 4 grupos. Você vê aí no verso 12. Um grupo é de Paulo, um grupo é de Apolo, um grupo é de Pedro e outro ainda o grupo de Cristo. Né? Então, uma igreja dividida. E essa família de Cloé, ou Chloe, avisa o apóstolo Paulo dessa divisão na igreja.
E Paulo, quando recebe essa informação, é um dos motivos que ele escreve essa primeira carta àquela igreja. E ele chega no verso 17 e diz: olha, eu não vou elogiar vocês pelas suas reuniões, pelos cultos que vocês fazem. E a pergunta é: agora não, os templos estão fechados, mas quando você ia ao templo, você saía de lá melhor ou pior? Você pergunta. Paulo diz: olha, eu não vou elogiar vocês, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, no verso 17. E aí, Paulo continua dando uma orientação básica àquela igreja, e ele chega no verso 13, ele vai dar uma orientação àquela igreja, porque estava acontecendo um banquete naquela igreja, em que cada um comia a sua própria ceia, ou seja, eu levava minha comida de casa e comia na igreja. E como sempre houve pobres e ricos, o rico se embriagava, comia, e o pobre era humilhado. Aí que Paulo diz: olha, isso não é ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia. O texto é bem claro, no verso 21, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. É isso que Paulo repreende aquela igreja. E aí nós vemos 3 erros básicos cometidos pela igreja, por nós, igreja, pessoas. Primeiro erro é a arrogância, né? Arrogância. Eu posso ceiar, você não. Eu estou em comunhão com a igreja, você não. Eu pergunto, eu estou, quando você ceia, eu estou sem pecado e você não. Agora eu pergunto, quem é que perante Cristo, perante Deus, está sem pecado? Então, quando você olha para o irmão, você olha pelas lentes do sangue de Cristo. Então, ninguém é digno de tomar ceia. Se nós nos tornamos dignos, é pelo Cristo fez, não pelo que eu faço. Então, ao longo dos anos, nós temos invertido o evangelho e estamos nos tornando arrogantes. Eu posso ceiar, você não pode. Isso é o primeiro erro. O segundo erro, rapidamente, é a displicência. Aqueles irmãos ricos simplesmente comiam a ceia deles e não estava nem dando atenção a quem não tinha o mesmo privilégio que eles. Então, não é possível você esbanjar comida dentro da sua casa e esquecer daquele irmão, daquela irmã, daquele vizinho que está em necessidade. A gente vê muito isso em época de Natal, quando a sua casa é farta, sua mesa é farta, mas tem aquele irmãozinho que na mesa dele não tem nenhum frango assado, enquanto na sua está sobrando comida. Isso é displicência. E o terceiro erro é a arrogância. O primeiro erro é a arrogância, o segundo é a displicência, e o terceiro erro que nós podemos analisar aqui é a falta de compromisso. Não discernindo o corpo do Senhor. Você faz a ceia sem nenhuma atenção especial, se celebra a ceia. Então, Paulo orienta aquela igreja a maneira correta de se portar perante a ceia do Senhor, que é o que estamos fazendo aqui hoje, essa noite. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque você, como eu, foi ensinado assim, até hoje acontece muito isso. Meu irmão, porque você não foi na ceia? E ele fala assim: eu estava em pecado, eu não tinha condição de cear. O que me dá a condição de cear, repetindo, vou repetir bem devagar, o que me dá a condição de cear e participar da mesa da comunhão não é o que eu faço, não é o que eu fiz, é o que Jesus Cristo fez. Todos nós somos indignos. Quem nos torna digno é o sangue de Cristo. Mas ao longo do tempo, nós fomos ensinados de uma maneira equivocada. E aquele irmão, aquela irmã, ou até você mesmo, dizia: eu não tenho condição de ser. Um ledo engano. Então você dizia: olha, eu não posso ceiar porque eu cometi isso, eu fiz isso e aquilo. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E se você ceiou porque você diz que
não tem pecado, o apóstolo João diz, olha, se nós dizemos que nós não temos pecado, nos tornamos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Então não se preocupe com isso. Onde você estiver, na sua casa, no médico, no hospital, se você puder participar da ceia do Senhor, participe. E aí eu quero que você dê uma pausa no verso 24. E tendo dado graças, disse, isto é o meu corpo, que é dado por favor de vocês. Façam isto em memória de mim. No verso 23, você voltar uma linhazinha, tem assim. Pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, eu quero que você veja a palavra partiu. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Faça a pergunta, talvez, façam isto. Isto o quê? Façam isto o quê? O que foi que Jesus Cristo fez? Partiu o pão. Partiu o pão, está aí acima. Partiu o pão e disse, isto é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Então, a orientação de Jesus Cristo é justamente essa orientação horizontal. Partir do pão. A igreja primitiva lá em Atos é reconhecida como uma igreja que não tinha necessitado algum, porque a igreja que aprendeu a partir o pão. Então, quando você está com a sua ceia e você consegue ter esse olhar horizontal, esse olhar transversal, você vai entender o que é partir o pão. Façam isto. É um imperativo. Né? Então, partir o pão. Então, o momento de ceia é um momento de assíntese, de comunhão. Não é admissível, em hipótese alguma, que você deixe de ceiar porque você diz que não tem condição. Que quem me dá condição é Jesus Cristo, não é o que eu faço, mas sim o que ele fez. Partiu. E da mesma forma ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, ou seja, a aliança em Moisés com animais mortos e colocados nos umbrais das portas, passou. Então, uma nova aliança, a aliança antiga se tornou inválida, agora a aliança no sangue de Cristo. Essa é a orientação do apóstolo Paulo, a nova aliança no meu sangue. E novamente imperativo, façam isso. E continua o apóstolo Paulo, porque toda vez que você beber, comer do pão e beber do cálice, você anuncia a morte de Cristo. E aí vem o verso 27 e o verso 28. Né? Beber indignamente, ou comer indignamente, ou participar indignamente. Então você diz assim, olha, eu não fui digno. O que é esse participar indignamente? Participar indignamente quando você participa e não parte o pão. Quando você participa e não olha ao seu redor. Isso é uma olhada assim, não olha ao seu redor. Então você será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Então, esse indignamente é quando você participa e, no entanto, você é displicente e não observa o seu irmão necessitado. Examine-se cada um de nós, examine-se a si mesmo. Será que você está tomando a ceia de maneira, participando da ceia de maneira displicente, ou você está sendo atento ao seu irmão que é necessitado do que você? Então, na igreja de Corinto, nesse contexto aqui, o problema que está sendo incentivado é justamente a falta de empatia, de olhar para o lado. É interessante que eu nasci e me criei numa igreja batista, e a gente toma a ceia, fecha o olho e curva a cabeça. Eu penso justamente o contrário. É você tomar a ceia, abrir o olho e olhar para o lado. Olhar para o lado do seu irmão e dizer, irmão, eu tenho que comunhar com você. Não é porque eu sou bom, nem porque você é bom. Mas o sangue de Cristo na nova aliança nos faz que nos suportemos um ao outro. Né? Então, não baixe a cabeça.
Olhe para o lado direito, olhe para o lado esquerdo, olhe para a frente. Diga, meu irmão, olha, eu só aturo você pelo sangue de Cristo. Se não fosse a nova aliança, nós não estaríamos aqui. Você tem feito esse exame? Você tem olhado para dentro de você, tem feito esse exame? Tem se tornado, ou tem tomado indignamente, sem discernir, sem ter atenção ao corpo de Cristo, sem estar repartindo o corpo de Cristo com o mais necessitado. E quando você não faz isso, o apóstolo Paulo diz que tem muita gente doente, muita gente fraca e muita gente que morre. Então, a nossa oração é que você, aonde você estiver, de repente no privativo da sua casa, você esteja dignamente pelo sangue de Cristo e examinando-se a si mesmo e dando atenção ao seu irmão mesmo necessitado. É interessante isso que a ceia nos leva para esse olhar antigo, esse olhar de outrora. Façam em memória de mim. Esse olhar para trás, façam em memória de mim. E depois, em gratidão, dando graça, olhe para cima, agradeça a Deus. Olhe ao redor, seu irmão, a sua irmã, e olhe para frente. O texto diz, até quando eu voltar, até que ele venha. Esse olhar para frente, esse olhar ao redor, anunciai, olhar ao redor, vou olhar para trás, em memória de mim, e olhar para cima, de gratidão a Deus. São os olhares que você tem, que você precisa ter, quando está participando da ceia do Senhor. Simples, porém profunda. E aí Jesus Cristo pega o pão, Jesus Cristo tem o cálice, e aí ele de uma maneira simbólica, uma atitude muito magistral de Jesus Cristo, e que nós fazemos até hoje. Nossa oração é que você se torne digno pelo sangue de Cristo, pela nova aliança, de participar da ceia do Senhor. Então, onde você estiver agora, eu vou estar orando mais uma vez. Nós vamos estar repartindo o pão. E você faça isso na sua casa. Deus de amor, graça, compaixão e misericórdia. Estamos mais uma vez com uma tua igreja celebrando a ceia do Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo que é presente em nós, dentro de nós, acima de nós, ao redor de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir o pão em nome de Jesus. Faça isso na sua casa, onde você estiver, com a sua família, e você vai estar distribuindo o pão que simboliza o corpo de Cristo. É o partir do pão, né? Esse partir do pão que você deve fazer, não só na ceia, mas dentro da sua casa, com o mais necessitado, com o menos necessitado, doar uma cesta básica, doar uma quentinha, um marmitex, mas socorra, reparta o pão no nome de Jesus. Façamos isso. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade.
Diz o texto que Jesus Cristo pegou o pão, e ele distribuiu o pão com os seus discípulos. É interessante que Jesus sabia que Judas estava ali. Mesmo assim, em momento algum, Jesus Cristo excluiu Judas desse momento. Ele usou o código, usou uma senha. A quem eu der um bocado molhado, esse já me distraiu. E como um grande psicólogo, eu acredito que Jesus Cristo não deu o bocado molhado para ninguém. Mas Judas, ao receber o pão, ele achou que o pedaço que ele recebeu estava molhado. E ele sai para concluir o seu intento. E os discípulos, infantilmente, eles imaginam que Jesus Cristo comprou alguma coisa que faltou. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Então, nós vamos, nesse momento, comer o pão, repartido o pão, que representa o corpo de Cristo. Onde você estiver, na sua casa, coma o pão neste momento, em nome de Jesus. Obrigado a Deus, porque o teu corpo foi repartido, foi moído, foi maltratado, e através do teu corpo nós temos vida, através do seu sangue nós somos purificados em nome de Jesus. Esse é o partir do pão, Façam isso, repartam o pão na sua casa, na sua comunidade, no seu serviço, na sua faculdade. Partam o pão, façam isso. É o imperativo de Jesus Cristo, façam isso. E depois, então, de fazer isso, de partir o pão, Jesus Cristo passa para o segundo elemento da ceia, que é o vinho, que representa o seu sangue. O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, que nos limpa, que nos lava de todo e qualquer pecado. Então, o que nos faz digno de participar da ceia do Senhor é estar lavado, é estar remido no sangue de Cristo. Não se preocupe com o que você fez e que achou que era errado. Porque quando Jesus Cristo morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, é muito interessante você ter isso na sua alma, na sua mente, no seu coração, que Jesus Cristo morreu pelo pecado que você cometeu no passado, que você comete no presente e que você vai cometer amanhã no futuro. Então, esse é os três tempos da salvação: passado, presente e futuro. Então, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele é atemporal. Ele ultrapassa o físico, o sofrimento, a ressurreição de Jesus Cristo, o seu sacrifício, ele é atemporal. Ele nos purifica do passado, do presente e do futuro. Então, não existe pecado que o sangue de Cristo não possa lavar. E é esse simbolismo do vinho, simbolizando o sangue de Jesus Cristo, e que ele passa o cálice para os seus discípulos e diz assim: tomem ele todos, tomem o vinho. Esse vinho é a nova aliança. Essa é a nova aliança que faz com que nós aturemos um ao outro.
Tomemos, pois, o vinho em nome de Jesus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Claro que você puder, você diz em nome de Jesus. Faça esse palco para o coração, para a mente. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Somente pelo sangue nós temos acesso ao Pai. Permita que nenhuma religião venha censurar a liberdade da adoração. Nada além do sangue. Nós vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus pelo envio de Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar de todo e qualquer jugo. A liberdade cristã não é só religiosa, mas é uma liberdade de pensamento, é uma liberdade na família, é a emancipação feminina, é a inclusão das minorias. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo.
nós vamos estar orando, agradecendo por esse momento que é sempre festivo na vida da igreja. Você é essa igreja onde você estiver, com quem você estiver, no nome de Jesus. Antes, porém, eu quero lembrar você que a nossa igreja fica ali na comunidade Nova Holanda, na Rua 6. É uma igreja bem conhecida. Nós somos uma igreja inclusiva. Nós temos o Ministério de Libras. Nós temos professores de Libras lá na igreja. Que você pode encaminhar o seu parente, o seu amigo, que tem dificuldade auditiva, e lá você será bem recebido. Como nós estamos fechados, oriente um surdo desse culto com interpretação em Libras. Isso é muito importante. Você que participa de algum ministério, de alguma igreja, faça isso no nome de Jesus. Nós estamos também com um canal no YouTube que você pode se inscrever para que a palavra de Deus tenha um maior alcance. Você não vai pagar nada para fazer essa inscrição. Nós também temos nossas páginas no Facebook. Você pode ir lá, curtir, deixar alguma dúvida, alguma interrogação, que você não entendeu, alguma colocação minha. Pode ir lá e perguntar, que eu terei o imenso prazer em responder, baseado na Bíblia, não só em um versículo, mas em todo um contexto teológico. Nós faremos isso com muito prazer. Não fique na dúvida, mas nos interrogue. Essas somos nós, essa é a sua igreja, essa é a nossa igreja. Eu sou seu pastor, estou sendo seu pastor, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa noite. Nossos missionários que estão em Moçambique, nossos irmãos que estão fora da nossa cidade, que o Espírito Santo permaneça com vocês, que nós tenhamos uma semana de vitórias, que nós aprendamos a partir o pão, que nós aprendamos a ter uma nova aliança, a viver essa nova aliança, que nós estejamos tendo a consciência que só chegamos até a ceia porque Jesus Cristo, o seu sangue nos tornou dignos, e que nós possamos examinar nós mesmos e saber que nós temos uma atitude displicente com algum irmão necessitado. Socorra alguém, souber que alguém está passando necessidade, período de pandemia, de desemprego, de doença. Procure alguém aí na nossa comunidade e relate a sua necessidade, que nós iremos atender de uma maneira secreta, de uma maneira bem discreta, que ninguém vai saber. Não vamos expor você nem sua família. Se você puder, colabore conosco com sua oferta. Se você puder, comemore com seu dízimo. E fique sabendo, mas se você tiver alguém na sua casa que está precisando, socorra o seu parente, socorra o seu amigo. Não precisa fazer para a igreja. Mas se você puder, faça isso em nome de Jesus. Ó Deus, aqui estamos em mais um domingo de tempo fechado. Mais um domingo que estamos celebrando assim virtualmente. Mas Tu és esse Deus que está no controle da situação. E agindo Deus, quem impedirá? Muito obrigado pela internet. E para que nós cheguemos a lugares que jamais nós teríamos acesso. Obrigado por esse domingo, primeiro dia da semana. Pelas pessoas que participaram da ceia. Pelas pessoas que cantaram, eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Amanhã já é o segundo dia da semana. E que nós sejamos, que nós tenhamos, que nós saibamos que em Tua presença nós nascemos, que em Tua presença nós existimos, que em Tua presença nós nos movemos. Que assim seja, hoje e para todo sempre. Amém. E que a graça de Deus, o nosso Pai, a doce consolação de Teu Espírito Santo e o amor incomparável de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você e sua família, onde você estiver, hoje e para todo sempre. E você, onde estiver, diga
Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe o Império Livre. Deus abençoe cada um de nós onde nós estivermos.